começando mais um vlog aqui no canal, na verdade é boa tarde. Essa semana chegou pra mim um livro que eu estava basicamente surtando, achando que eu não ia receber, que é o Love, do Stephen King. E aí eu fiz uma votação lá no Instagram, perguntando se vocês queriam que eu fizesse vlog de leitura ou resenha. Acabou que está super empatado. Vou fazer o vlog de leitura pro canal e vou fazer a resenha lá no Instagram. Hoje é dia 3, eu recebi esse livro, sei lá, no dia 30, eu acho, no último dia do mês. E eu surtei muito, né, gente? Porque, pra quem não sabe, eu sou apaixonada por Stephen King e eu tô começando a ler as obras dele. Agora, assim, não li ainda muita coisa, mas eu tô lendo por ordem cronológica de publicação. Mas isso daqui, obviamente, vai passar na frente, assim como depois passou na frente também, porque eu recebi da editora. Então, eu estou começando esse vlog. No atual momento, gente, como eu não sabia se eu ia fazer vlog ou se eu ia fazer resenha, eu acabei lendo o livro e não gravando nada, né, no início da leitura. Então eu já tô na página 147 desse livro, ele tem 530 e poucas páginas, e eu já tô na 147. Eu vou atualizar vocês já agora sobre o que eu tô achando do livro. Aqui a gente vai conhecer a Lizzie. A Lizzie, ela é uma mulher de um escritor muito famoso, só que esse escritor, ele morre, e aí, obviamente, todo mundo quer pegar as publicações inacabadas dele, né, pra publicar, porque ele é um escritor muito famoso, ele é tipo um Stephen King, sabe? Ficam ligando pra ela e etc. E aí, liga um cara pra ela chamado Zack, e esse cara, ele meio que ameaça ela, e algumas coisas estranhas começam a acontecer com ela, inclusive tem relação com a irmã dela. Quer dizer, não sei se tem relação com a irmã dela, né, mas eu acho que tem. Não sei, é um palpite. Mas assim, aqui já nessas primeiras páginas que eu li, eu vi que ele tem gatilho pra automutilação. Então, se você tem problemas com esse assunto, eu não recomendo a leitura, porque é bem gráfico, assim, o que ele coloca aqui. Então, pode ser que dê gatilho pra algumas pessoas. Já rolou uma ameaça desse tal de Isaac aqui pra Lizzie. Só que eu ainda tô pegando ali o que tá rolando na história, etc. E eu tô muito animada com esse livro, porque eu tô gostando muito de ler ele. Enfim, o livro todo parece que ele é narrado em terceira pessoa, então a gente tem o ponto de vista da Lizzie em uma terceira pessoa, né? E a gente vai perceber também que ela intercala muito o presente e passado, então a gente vai conhecendo o Scott, que é o marido falecido dela, e a gente vai vendo o que tá acontecendo, né, no atual momento ali dela, e a gente vai também vendo o passado, né, porque é a Liz lembrando do Scott, então a gente vai tendo essa perspectiva de presente e passado, e é muito legal porque a gente não percebe. Quando a gente vai reparar, a gente já tá no passado e, tipo, tudo se conecta. Eu tô amando, 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 e ai, gente, a escrita do King é perfeita. Ele tá criando umas palavras aqui, tipo, de diva, de sangue, que a gente vai tentando entender o que que é. E é muito legal, tipo, quando ele coloca essas sacadas assim. Tipo, faz todo sentido, mas a gente nunca parou pra pensar. Ai, Stephen King é perfeito, cara. Enfim, gente, eu tô bem no começo ainda, né? Tô na página 147, tô amando o livro. E já vi que tem gatilho, né? Então, tem gatilho pra automutilação e suicídio, tentativa de suicídio. Então, se você tem algum problema com esse assunto, eu não recomendo muito que você leia o livro, pelo menos até você conseguir achar que consegue ler sobre isso. Esse livro aqui, ele tá na minha TBR da Maratona Festa do Pijama, né, que tá sendo organizada por mim e por outras booktubers. Eu volto depois pra comentar com vocês quando eu avançar mais na leitura, mas de início eu já tô, tipo assim, amando, surtada. E eu tô gostando muito da Lizzie, tô gostando muito dos personagens que estão sendo apresentados. Eu volto depois, então, pra comentar com vocês o que eu tô achando quando eu avançar mais. Beijo e tchau!
Oi, gente! Finalmente apareci nesse vlog pra atualizar vocês a minha leitura de Love, do Stephen King, né? Bom, eu não me lembro qual foi a última atualização desse vlog, mas eu acho que foi só a introduçãozinha, né? Mas vamos lá! Agora eu já estou na página 258 desse livro aqui. E, gente, tá sendo uma leitura super gostosa de se fazer. Eu não esperava menos do Stephen King, né? Não sei se todo mundo que tá aqui nesse canal sabe que eu sou apaixonada pela escrita do King. Eu adoro a forma como ele descreve as coisas, as pessoas, o ambiente, o lugar. Então eu sou apaixonada pela escrita dele, bem descritiva. E eu cheguei numa parte desse livro aqui em que a gente está acompanhando a Lizzie e a Lizzie está tendo alguns problemas com a irmã dela, Amanda. A irmã dela, a Amanda, ela tem o distúrbio de automutilação, então ela já teve episódios anteriores de se automutilar e atualmente no livro ela está tendo um desses episódios, onde ela precisa ficar internada numa clínica psiquiátrica. E a Lizzie, além de ter essa irmã Amanda, ela tem mais outras duas irmãs, se eu não tô enganada, e a gente tá tendo então esse momento da vida da Lizzie, né? E além desse momento atual da vida da Lizzie com a irmã Amanda e todo esse problema, né, de distúrbio de automutilação e internação em clínica psiquiátrica, a gente também vai acompanhar o passado da Lizzie com o Scott, porque o Scott, que é o marido dela, também já teve um episódio de automutilação e a gente tá vendo que esses episódios de automutilação do Scott no passado, quando eles eram casados, não eram tão frequentes, só que a infância inteira do Scott tiveram crises e episódios dessa natureza em relação ao Scott, né? E em relação ao irmão do Scott, o Paul, junto com o pai dele. Eu tô adorando ver isso aqui no livro porque é muito bacana o Stephen King colocar um assunto que é tão não abordado, não falado, não comentado em um livro que é basicamente um romance, né? Vai falar sobre a vida de uma mulher, em como esses segredos e essas coisas todas que a gente não comenta afeta a vida dessa pessoa e como afeta a vida das pessoas que estão ao redor, né, de uma pessoa que convive com um distúrbio como a automutilação. Se você tem problemas com esse assunto de automutilação, eu não recomendo que você leia esse livro, porque tem muitas cenas gráficas aqui e detalhadas. Então, se você tem algum problema com esse assunto, eu não recomendo, porque pode ser um tipo de gatilho pra você. Porque o King, além dele comentar sobre isso no momento atual da vida da Lizzie com a irmã, ele também vai abordar esse assunto no passado, quando a Lizzie começa a lembrar do Scott falando pra ela algumas coisas do passado dele, etc., em relação a esse assunto. Em um certo ponto desse livro aqui, a gente também vai ter a Lizzie falando que o Scott, ele era uma pessoa perturbada e perturbador também. E eu cheguei a um ponto da história em que eu comecei a me questionar se a Lizzie não teria medo do Scott por conta de algumas coisas que ele faz e de algumas coisas que ele fala. Então, eu não sei se vai rolar outro tipo de gatilho nesse livro, além da automutilação. E esse livro aqui, ele também vai ter gatilho para violência infantil. Então, se você tem algum problema também com esse assunto, não recomendo. Eu não sei se vai ter mais em relação a isso. Só que a cena que já teve aqui mexeu muito comigo, porque é uma cena muito forte. Assim, gente, violência contra crianças é uma coisa que mexe muito comigo, porque crianças são pessoas que não têm como se defender, não sabem como se defender. Então, eu fico muito assustada com esse tema, mas eu tô gostando bastante, já tô aqui, ó. E então, esse livro, por enquanto, até a página 258, tem gatilho de automutilação, violência infantil. Ah, e outra coisa que também tem nesse livro aqui é sexo violento. Então, nesse livro aqui, a gente vai ter alguns episódios também de cenas sobre sexo violento, e é onde a Lizzie fala, né, que o Scott era um tanto quanto perturbado, um tanto quanto perturbador. Ela relata esses momentos de sexo com ele em um dado momento em que eles foram pra Alemanha. Ela fala sobre esses detalhes aí da vida sexual dela com ele, e eu não sei se era um sexo meio sadomasoquista ou bondage. O King, ele não deixa isso muito explícito aqui. Ele meio que escreve ali do ponto de vista da personagem, que é a Lizzie, falando sobre esses episódios aí de sexo com o Scott, mas ele não deixa explícito sobre o que era, se era sadomasoquista, se era bondage, se era outro tipo de sexo, né? Mas essa parte do sexo, o King, ele não deixa explícito em relação ao que era, ele só fala ali, joga, e você meio que fica matutando na sua cabeça. Bom, gente, basicamente é isso que eu estou achando do livro. Eu tô gostando muito, muito de fazer essa leitura. Eu tava super ansiosa pro lançamento desse livro. Quando a Suma me enviou, nem acreditei. Essa semana eu não consegui ler muito, né,
desse livro. Hoje é dia 9 de julho. E essa semana eu não consegui ler muito desse livro porque eu tava trabalhando fora. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava 6 horas da tarde. E aí eu lia só um pouquinho durante a noite, então eu não consegui avançar muito, né, assim, no meu ritmo normal de leitura. Mas, no que eu avancei, eu tô gostando muito do livro, eu tô gostando muito da escrita. Sem contar que, além dessas coisas que eu já falei, aqui a gente também vai ter o Zack, né, que é um personagem que aparece que vai chantagear a Lizzie porque ele quer os manuscritos do Scott, né, porque o Scott é um escritor muito famoso, ele é tipo um Stephen King, e como ele já é falecido, né, há 2 anos, e a Lizzie não soltou nenhum texto inacabado dele pra publicação e tal, o Zack, então, ele tá atrás desses textos e ele começa a chantagear a Lizzie, porque mesmo depois de tanto tempo, depois da morte do escritor, ela não soltou nada, ela não vendeu nada, e quer esses manuscritos pra ele, né, ou pra biblioteca de lá da universidade onde o Scott se formou. Então, ele está chantageando a Lizzie, e eu cheguei numa parte aqui onde ele meio que invade a casa dela e é um pouco assustador porque, gente, imagina você tá em casa, do nada alguém invade sua casa e começa a te ameaçar. E ele já fez uma coisa bem bizarra, tipo, com a caixa do correio dela. Eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, mas, cara, eu fiquei tipo assim, amado, você é muito louco. É isso que eu tô achando de Love até agora. Eu volto pra comentar com vocês depois, quando eu avançar mais nessa leitura. Eu pretendo ler bastante nesse fim de semana, né? Hoje é sexta-feira, feriado aqui na minha cidade. Então, hoje eu vou sair com a minha mãe, porque minha mãe quer ir numa lojinha lá no shopping. E aí a gente vai sair rapidinho pra ir nessa lojinha, né? Com todos os cuidados, obviamente. Vai voltar pra casa, e aí quando eu voltar pra casa eu pretendo ler bastante de Love, do Stephen King, pra pelo menos chegar mais da metade do livro, né? E sábado e domingo eu também pretendo ler bastante, porque eu acho que segunda eu vou voltar a trabalhar fora de casa de novo, e aí eu não vou conseguir avançar tanto quanto eu quero nessa leitura aqui. Um beijo pra vocês, e eu volto outro dia. Bom dia, vlog! Hoje é dia 14/7 e faz tempo que eu não apareço nesse vlog, né? Porque eu estava trabalhando e eu não consegui ler muita coisa sobre Love, do Stephen King. Mas, se eu não me engano, da última vez que eu atualizei este vlog, eu estava na página 250, eu acho. E agora eu estou na página 343. Então, bom, não consegui ler muito, mas consegui ler. Eu li mais no fim de semana. Foi sábado e domingo porque eu trabalhei a semana inteira fora de casa e aí eu chegava cansada e lia só poucas páginas. Mas vamos lá, gente. Deixa eu comentar com vocês o que eu tô achando dessa leitura. Deixa eu pegar meu café aqui. Bom, gente, eu não sei o que tá rolando, pra ser bem sincera. O livro, ele tá ficando um pouco confuso pra mim, eu confesso. Não por conta da escrita do King, porque eu acho a escrita do King sensacional, mas porque pra mim tá sendo mais uma história do Scott do que a história de Lizzie. E aí eu tô achando meio que essa coisa que tem escrita aqui, né, que é a história de Lizzie, meio enganosa. Porque a gente tá conhecendo mais a história do Scott do que a história da Lizzie, de fato. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas aqui a gente vai ter uma forte presença sobre o assunto automutilação. Mas a gente tem essa premissa aí do King, né, desde o começo do livro. E até agora essa premissa vem acontecendo. E a gente vai conhecendo a história da infância do Scott, né, através da Lizzie, do que ela sabe e do que o Scott contou pra ela. A gente sabe também que o Scott tinha um irmão que é o Paul, que esse irmão já é falecido. E a gente vai começar a descobrir como o Paul morreu e quais foram as circunstâncias da morte do irmão do Scott. Conforme a gente vai acompanhando a história da infância do Scott através da Liz, do que ela sabe, a gente conhece o pai do Scott, que é um escroto. Eu tô muito puta com esse cara, porque é aquele tipo de pai que faz a merda e depois quer colocar a culpa no demônio, no diabo, sei lá, no raio que o parta, sabe? Mas não assume o erro, não assume que ele é um escroto, que ele é um filho da puta. Ai, que ódio que eu tenho disso, gente. Eu queria entrar no livro e ser
sei lá, dar uns... Mano, eu não sei. Eu não sei nem se matar seria algo muito bom, assim, porque, tipo, a pessoa não sofre, ela só morre pronto. Vocês vão percebendo mal, tipo, pelo pai do Scott, né? Mas enfim. E eu quero ler uma parte pra vocês que fala sobre depressão em pessoas deprimidas, etc. E em como a gente meio que às vezes fecha os olhos pra essas pessoas. Tipo, a gente sabe que elas estão deprimidas e que elas estão, assim, num estado não bom da vida delas e que isso pode ser perigoso pra elas. Mas a gente prefere fechar os olhos. Bom, tá escrito o seguinte: ela passa um tempo, 2 semanas talvez, tentando acreditar que as coisas estão melhorando. Mais tarde, perguntará a si mesma como pode ter sido tão idiota, tão propositalmente ignorante. Como pôde confundir a luta frenética dele para se agarrar ao mundo e a ela com qualquer tipo de melhora. Mas é claro que, quando fiapos de esperança são tudo que lhe resta, você se agarra a eles. Isso é muito real, né? Porque às vezes a gente sabe que a pessoa tá deprimida, que a pessoa corre risco pra si própria, de fazer algum mal pra si própria, e às vezes a gente fecha os olhos pra isso. E o King ter abordado isso de uma maneira tão sensível é o King sendo King, sabe? Porque o King escreve coisas super pesadas. Às vezes ele escreve até umas coisas bem escrotas, eu admito, mas o King consegue ser sensível em vários aspectos dos livros dele, e ele consegue mostrar pra gente que monstros não são só monstros, sabe? Que às vezes monstros podem ser pessoas, que às vezes pessoas podem ser muito cruéis, muito piores do que qualquer tipo de, sei lá, de outra coisa, sabe? De fantasma, espírito, enfim. Mas é isso, gente, que eu tô achando por enquanto. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar, mas se eu tiver eu volto. Gente, eu lembrei que eu tinha mais alguma coisa pra falar. E aí voltei. Eu tô numa parte do livro que, sério, é real que eu tô um pouco confusa, porque eu não tô entendendo o que tá rolando, sério. Eu não sei se é a loucura da Liz, eu não sei se a Liz tá louca, eu não sei se o Scott que era louco, eu não sei se é loucura ou se realmente aconteceu. Eu não sei o que está rolando. Aqui a gente ainda tá no processo do Scott, né, contando pra Lizzie sobre o irmão dele, o Paul, sobre a infância dele pra Lizzie, etc. A gente chega num ponto aqui em que o Scott conta pra Lizzie que ele levava o irmão pra um lugar chamado Bulmai, eu não sei se é assim que fala, mas era um lugar considerado pro Scott e pro irmão dele onde eles estavam seguros. Porque, obviamente, a casa dele não era um lugar seguro com o pai abusivo que ele tinha. E aí, ele meio que decide levar a Lizzie pra esse lugar enquanto ele tá contando sobre como o irmão dele morreu, né? Só que assim, gente, eu não sei se realmente esse lugar existe na mente dele e a Lizzie vai junto com ele pra esse lugar pela mente dele. Eu não sei se o Scott tem algum poder sobrenatural. Eu não sei se esse lugar existe. Eu não sei se a Lizzie tá ficando louca junto com o Scott, porque eu acho que o Scott já é louco. Eu tô confusa, velho. Mas eu tô surtando. Tipo, é uma confusão boa, porque eu fico querendo saber se é ficcional, se é loucura, se realmente esse lugar existe, se os dois estão ficando loucos, se o Scott tá deixando a Liz louca. Então, assim, é uma confusão que eu tô... King, pelo amor de Deus, por que você faz isso comigo, velho? E aqui eu coloquei um post-it falando que o livro, né, é mais sobre a história do Scott do que a história da Lizzie. Eu não sei se isso pode mudar no final do livro, né, porque, assim, às vezes a Liz tá contando a história do Scott pra gente, mas no final pode ser que haja uma reviravolta, onde tudo isso se entrelace na história da Lizzie, né? Provavelmente eu acho que é isso que vai acontecer. Passei um pouco da metade, acho que tô em 65% no Kindle. E, gente, eu tô surtando com esse livro porque eu realmente não sei o que tá rolando. Tipo assim, é uma história que tá me prendendo, que eu quero saber o que acontece, eu quero saber a história da Lizzie, eu quero saber como é que ela vai resolver toda a questão do Zack também, que é aquele cara que tá chantageando ela, né, pra pegar os manuscritos do Scott. Mano, sério, eu não contei pra vocês, mas teve um negócio aqui que aconteceu. Velho, o que era isso? Esse cara, esse Zack, ele fez um negócio com a Lizzie que eu tô até agora chocada. Não, é sério. Gente, é perturbador. É de verdade, é muito perturbador. Mano. Ai, meu Deus do céu. Só de eu lembrar eu já fico, cara, como assim, velho? Como assim? Como assim? Eu fiquei lendo e eu ficava tipo, não é possível, não é possível, não é possível. Enfim, gente, eu tô um pouco surtada, né, com esse livro, como vocês podem reparar, mas eu tô adorando essa história, eu tô adorando ler essa história. Mano, o King, ele... Ai, eu não consegui explicar, gente, é sobre isso, entendeu? Eu não consegui explicar, mas quando eu voltar vai ser pra finalizar, eu acho que o vlog e falar o que eu achei desse livro, falar o que eu achei dessa história. Mas é basicamente isso, gente, que eu tô achando de Liz. Eu tô um pouco surtada nesse momento, vocês me desculpem. Mas assim, já é um livro que eu acho que eu vou recomendar e que eu vou panfletar um pouco. Inclusive, depois que eu terminar de ler o livro, eu quero ler a série. Então, ai, me aguarde, Deus, porque não sei. Eu não sei se eu volto pra falar da série, acho que não. Eu volto quando eu finalizar o livro. Espero que eu não esteja tão surtada, né? Enfim, gente, é sobre isso. Eu volto quando eu tiver finalizado o livro pra dar um checkmate geral do que eu achei dessa história aqui.
gente, hoje é sábado, dia 24/7, e eu estou aqui para dar o meu veredito sobre Love, a história de Lizzie, do Stephen King. Terminei de ler ele ontem, na sexta-feira, e... Ai, gente, não sei se esse livro foi... Não foi uma decepção. Eu gostei muito de fazer essa leitura. Surtei em vários momentos. Porém, eu me senti um pouco enganada. Mas por que, Carolina, você está dizendo isso? Bom, o título do livro já diz, né? A história de Lizzie. E eu achei que esse livro é muito mais sobre a história do Scott, que é o marido, escritor falecido da Lizzie, do que de fato sobre a Lizzie. Então, eu me senti um pouco enganada sobre esse subtítulo aqui. Eu acho que se fosse só Love, eu me sentiria menos trouxa. Mas como tem esse subtítulo, eu tava muito esperando que fosse um livro, uma história sobre a Lizzie, né? E assim, de fato, gente, é um pouco a história dela, sim. Mas aqui a gente conhece muito mais o Scott, a vida do Scott, a infância do Scott, do que, de fato, a vida da Lizzie, sabe? Se você for parar pra pensar... Você não sabe nada sobre a infância da Lizzie, você não sabe nada sobre o cotidiano da Lizzie, sobre a rotina que a Lizzie tem, ou tinha, né, antes do falecimento do Scott. Então a gente só sabe da vida da Lizzie quando ela tá ali narrando pra gente o que ela viveu com o Scott. Fui feita de trouxa? Fui. Esse título aqui vai fazer muito mais gente de trouxa, tenho certeza disso. Eu não sei se foi só eu que tive essa impressão, né, de que a história é muito mais sobre o Scott do que sobre a Lizzie, mas eu também não vi muitas reviews ainda desse livro. Muita gente recebeu o livro da editora, assim como eu, e ainda tá lendo e ainda não postou nada, enfim, né? Eu fico até feliz de não ter visto nenhuma review, porque assim eu posso tirar minhas próprias conclusões sem ser influenciada por ninguém. Mas vamos lá, gente, eu vou dar um geralzão aqui do livro pra vocês entenderem. Esse livro aqui, ele foi originalmente publicado em 2006. Agora a gente já tinha um lançamento dele aqui no Brasil, que eu acho que estava fora de estoque. E a Suma resolveu republicar o livro, né? Então agora a gente tem esse lançamento com essa capa maravilhosa, muito melhor do que a anterior, confesso. E aqui a gente vai conhecer a vida da Lizzie. É uma mulher já com, acho que, seus 40 e poucos anos. Há 2 anos ela perdeu o marido, que é o Scott, que era um escritor muito famoso, que tinha ganhado vários prêmios. Ele era tipo um Stephen King, assim, da vida, sabe? E ele tinha muitos livros, era muito famoso, recebeu vários prêmios, era chamado para vários eventos e era um grande escritor. E o Scott veio a falecer, e depois que ele morre, as pessoas acabam entrando muito em contato com a Liz, pedindo os manuscritos inacabados dele, para doação, ou para venda, ou para publicação. E a Liz se recusa a dar esses manuscritos para essas pessoas que procuram ela, porque ela ainda não se sente pronta para doar, ou para vender, ou para publicar, e nem mesmo para mexer ali nos manuscritos dele. Então, mesmo depois de 2 anos do falecimento do marido, ela ainda não tem condições de mexer ali nas coisas dele, né, nos manuscritos dele. A gente percebe nitidamente que ela ainda está se curando da perda, que ela ainda não superou a perda do marido, e ela ainda tá lidando com toda essa perda dele, etc. Até que aparece um tal de Zack e liga pra ela e ameaça ela, fala que vai machucar ela se ela não der os manuscritos e etc. E, gente, assim, é bizarro esse começo, porque no começo ele só faz uma ameaçazinha, depois ele já vai pra umas coisas bem mais loucas. Então ele começa a fazer umas coisas mais pesadas, né? Eu fiquei um pouco perturbada. Depois tem uma cena em que ele... Eu não posso falar, gente, ai, pelo amor de Deus, King. Mas depois tem uma cena bem pesada de violência contra a mulher, que eu não posso falar o que de fato acontece, porque seria um spoiler. Mas é bem, bem pesado. Enfim, aí ela começa a sofrer essas ameaças, etc. E ela tem que se livrar desse homem. Então todo o livro é basicamente sobre a ameaça contra a Lizzie, desse cara, e ela tentando se livrar desse cara, né, enfim. Só que o livro vai muito além dessas ameaças, né, que a Lizzie sofre, porque a gente vai conhecer a vida do Scott, a infância do Scott, como que o Scott chegou até ali, como ele se tornou um escritor, etc. E aqui a gente tem vários gatilhos, tá? Eu acho legal eu pontuar isso aqui nesse vídeo, porque esse livro pode fazer mal para alguns leitores desavisados, possam vir a ler esse livro sem saber dos gatilhos que esse livro aqui aborda. Eu contei ao todo 4, mas principalmente vai abordar o assunto de automutilação, com detalhes e cenas gráficas e explícitas, tá? Então, o King, ele detalha essas cenas de automutilação, isso pode ser o gatilho para algum leitor. Como eu já disse, vai ter gatilho para violência contra a mulher, vai ter violência doméstica,
abuso infantil e assassinato. Tem bastante coisa pesada assim nesse livro, né? Apesar do título ser Love, a gente tem aí as características do King, né? A Liz, ela tem uma irmã, que é a Amanda. Eu achei no começo do livro que essa personagem seria uma personagem bem chatinha, que ia ficar ali num segundo plano, que não ia aparecer muito, que não ia fazer muita diferença pra história. Gente, eu fui completamente enganada, eu me senti uma otária, porque essa personagem foi muito bem desenvolvida. Ela é super importante pra história e foi uma das personagens que eu mais gostei de todo o livro. Acho que eu gostei mais da Amanda do que da Lizzie, de fato. Eu não consegui me apegar muito a Lizzie, eu confesso. Eu achei ela uma personagem muito bem construída. Eu não consegui me apegar a ela, sabe? A torcer. Não, eu até torcia pra que ela saísse das encrencas ali que estavam colocando ela no meio, que ela estava envolvida. Mas, assim, eu não cheguei a me apegar tanto a essa personagem, sabe? Eu acho que eu me apeguei mais à Amanda. Eu torcia mais pela Amanda do que pela Lizzie. E ela é uma personagem extremamente importante pra todo esse livro aqui. No começo, eu achei que ela seria um pouco descartável, porque ela parece ser bem chatinha nas primeiras páginas, sabe? Mas depois que acaba acontecendo várias coisas com ela que envolvem a infância dela e a vida dela, a gente acaba se apegando muito a essa personagem. Eu não sei se mais alguém teve essa mesma impressão e conexão que eu tive com a Amanda, mas eu adorei essa personagem, queria muito ver ela em mais livros. Outra coisa que, não que me incomodou, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada, foi o grande vilão desse livro, né? Que é o cara que tá ameaçando ali a Lizzie. Eu achei que ele seria um puta de um vilão, que ele seria aquele vilão, sabe? Mas acaba que ele até é, só que quando a gente chega no final do livro, o final desse vilão é muito assim, conveniente. Sei lá, eu esperava outro final pra esse vilão, eu esperava que ele se ferrasse, obviamente, porque ele é um vilão, mas eu tava esperando outra coisa, sabe? O final que o King resolveu dar pra ele foi uma coisa meio assim, conveniente demais pra mim, pelo menos na minha opinião. Mas é um vilão muito bem construído, muito bem desenvolvido. A gente percebe ali os sintomas, não diria sintomas, mas a gente percebe ali as nuances de um fanatismo, sabe? Quando uma pessoa fica muito obcecada por alguma coisa ou por alguém e ela começa a fazer coisas que, gente, não tem explicação, sabe? Muito nítido, você consegue ver isso muito nítido no personagem. Então, o King criou ele de uma forma muito, muito, muito foda. Mas eu tava esperando outro final pra esse vilão. Não que eu não tenha gostado desse final, eu acabei gostando, só que eu tava esperando outra coisa. Essa foi a minha experiência de leitura além do Love. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro desde que eu soube que a Sumi ia lançar. Eu torci muito pra que eles me enviassem um exemplar, porque como eles me enviaram o depois, né, eu tava torcendo muito pra que eles me enviassem o Love. E ainda bem que eu recebi, porque a gente sabe que os preços do King são um pouquinho salgados, né? Fiquei muito feliz com esse recebido, fiquei muito feliz com a minha leitura. No geral, foi um livro que eu dei 4 estrelas. Eu acabei tirando uma estrela por conta desse desfecho do vilão, né? Por conta de eu me sentir um pouco enganada do livro ser sobre a história de Lizzie, quando na verdade é muito mais sobre a história do Scott do que a história da Lizzie, de fato. Mas esse livro aqui, ele vai abordar muitos temas também, além desse tema de ameaça e fanatismo. Ele vai abordar casamento, ele vai abordar um drama, ele vai abordar o luto. Então, é um livro que vai além das ameaças, da violência. Eu recomendo muito que você leia, se você é fã de King, eu tenho certeza que você vai adorar esse livro. Agora, se você tá querendo começar a ler King, eu não diria pra você começar com esse livro aqui, porque pode ser um pouco prolixo pra você essa leitura. O King, ele faz muitas descrições, ele inventa algumas palavras, como de diva, né, que ele fala aqui. Quem leu vai entender o que é de diva, mas o King, ele inventa algumas palavras, né. Talvez, se você começar a ler King por Love, você se sinta um pouco desconectado com a história, porque você não vai estar acostumado com o tipo de escrita que o King tem. Pra você que já lê King, que é fã de King, que já leu outras coisas do autor, eu recomendo muito que você leia Love, que você conheça essa história do Scott e da Lizzie, mas muito mais do Scott do que da Lizzie. Enfim, gente, foi um livro que eu gostei de ler, foi uma experiência muito incrível. Como todas as vezes que eu leio King, eu sempre me surpreendo com alguma coisa que ele faz. Então é isso, gente, finalizando esse vlog aqui no sábado, dia 24/7. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma jornada de vlog aqui no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e quer continuar me acompanhando, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
E lembrando que o link para compra desse livro aqui do King vai estar na descrição. Você comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. E também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu também vou deixar na descrição. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.